A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. Eu quero, neste vídeo, falar um pouco do meu testemunho, do meu chamado. Mas antes eu quero ler essa passagem aqui, no livro de Mateus 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Que chamado glorioso, né? Glória a Deus. Ele começa no contexto, interrogando os discípulos, porque há esse tempo todo ele com eles, ensinando, pregando e executando curas, operando maravilhas. Então ele pergunta, e eles não tinham noção de quem era ainda. Mesmo ele pregando, mesmo João no batismo tendo revelado, mas de repente ele pergunta a Pedro, e Pedro consegue responder. Aleluia. Isso, aí ele volta para Pedro e diz que não foi uma revelação humana, foi Deus que revelou. Deus o chamou, Tanto que lá no versículo na frente ele diz, tu és Pedro, E diz, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Ele não disse que não prevaleceria contra o homem, em si, mas contra a igreja. Aleluia. Então o Senhor levanta a igreja nesse chamamento a Pedro, colocando ele como o cabeça. Então a gente vê aqui que quando Deus levanta um apóstolo é com uma missão distinta para ele, É um propósito distinto por trás disso, Desse chamado, porque Deus ele vê o coração, ele sonda o coração. Não é como um homem que olha a aparência. E eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês saberem quem sou eu, Alguns aqui me conhecem, mas a maioria acredito que ainda não. Mas vamos lá. Eu nasci num lar cristão, E aceitei Jesus com 17 anos de idade. Comecei a galgar os caminhos de uma determinada igreja, porque não acho justo citar uma placa denominacional, porque são muitas as congregações, e quando a gente cita, parece que a gente está fortalecendo uma placa denominacional, e eu não sou uma pessoa que vê a igreja em uma placa só. Eu vejo a igreja do Senhor com membros em cada denominação. E a igreja, ela é um corpo, ela não é uma placa denominacional. Então, eu fui crescendo de um berço de uma igreja, a qual meus pais congregavam, e com uma determinada idade, o Senhor Jesus me batizou no Espírito Santo, e fui crescendo, e de repente, glória a Deus, com um determinado tempo eu me afasto desse ministério e vou ajudar outro ministério, em oração, porque eu gosto muito de missão,
Sempre gostei muito de evangelizar, de fazer o social na rua, e mover as pessoas de rua que estão morando em rua. E aí, de repente, em determinada idade, eu fui chamado, fui consagrado pastor, mas até aí não tinha assim uma noção profunda do meu chamado. Para mim, é ser um pastor, né, apresentador de igreja, e mesmo gostando de evangelizar, porque pastor já está dizendo, né, ele apacenta a igreja, ele foi chamado para trabalhar apacentando mais interiormente na igreja, mesmo que ele saia para pregar fora. Mas o meu chamado não era esse, de ficar dentro de uma denominação. E mesmo assim eu fui indo, né? Quando foi um dia eu cheguei em casa cansado e eu não quis dormir sem orar, muito cansado, e aí dobrei o joelho e terminei que deitei no chão de cansado que eu estava, mas não queria dormir sem orar. E fui tomado de um sono muito profundo. E nesse sono, glória a Deus, eu tive uma visão. O que eu estou contando aqui não é para glória de homem, não é para minha glória, não querendo me exaltar, mas para que vocês sintam a responsabilidade do meu chamado e possam, nas suas orações, orar por mim, porque eu vou estar orando por vocês, cada um de vocês. Pode ter certeza, em cada plataforma, aleluia, em volta de mim, famílias, minha família, etc. Então, eu fui, como não me viu, eu estava em um lugar, e neste lugar me via vestido uma veste branca, né? Glória a Deus, mas vestida, revestida toda de palha, né? E uma faixa no peito de ouro escrito apóstolo. Aleluia. Quando eu volto da visão, eu fiquei pensando, que visão será essa? Por que aquele vestido de palha? E aí eu fui entender o Senhor falando sobre a humildade que eu deveria ter e manter durante o meu ministério, né? Glória a Deus. E meu apostolado, o qual Ele me entregou. E o segredo, o qual eu já revelei, que Deus não revela, não levanta apóstolo sem uma missão distinta para ele. Eu não posso falar abertamente. Nas minhas declarações eu tenho dito para você, para as pessoas, especificamente o porquê eu fui chamado. Embora isso contrarie muita gente, porque tem muita gente que julga, né, a aparência, e julga até, quem sabe, alguma falha, né? Porque os homens não olham o que Deus é capaz de fazer. Não todos, né? Tem muitos homens juizados, coerentes, convertidos e que não passam na frente de Deus, né? Não tomam o lugar de Deus, deixa Deus ser Deus, que é Ele que tem que julgar. Amém? E muitas pessoas podem ser contrário, mas que queira ou não, aceite ou não, eu fui chamado como apóstolo para um ministério, o qual eu, nas minhas falas, muitas vezes eu uso uma saudação que revela o meu chamado para que é, especificamente, e Deus me dá uma revelação, após essa revelação muito profunda, falando sobre isso, né? O porquê ele me chamou como apóstolo, eu estava dentro da cidade de Alagoinhas ainda, glória a Deus, quando ele me deu a revelação do propósito do qual ele me chamou como apóstolo, e eu não posso ficar falando, só orando, esperando esse momento, mas eu quero dizer a vocês que as experiências que tive após essa revelação foram fortíssimas, porque até então muitos eram os ataques de principado e potestade ao meu ministério, à minha vida, entendeu? Muitas manifestações do príncipe das trevas nas minhas visões à noite, me ameaçando ou até oferecendo vantagens em coisas que ele fez com Adão e Eva e os enganou, e eu não acreditei as coisas, e não convém estar falando, porque se eu for falar, vai servir como uma murmuração para muita gente, certo? E vai servir também como edificação, mas o Senhor,
não me autorizou a falar. No dia que ele me autorizar, que ele tocar no meu espírito, pode falar tudo, eu falarei. Mas são tremendas experiências para a glória de Deus. Eu conheci todos os príncipes das trevas na visão, não sabia o motivo, isso no começo da fé, o motivo qual aquela visão, né, de o adversário, o Lúcifer, os príncipes das trevas que comandam aqui a cidade da Bahia, o estado da Bahia, o porquê Deus me mostrou cada um deles em visão, mas se Deus me deu uma revelação detalhada do inferno, é porque o meu chamado tinha a ver muito com o confrontamento com eles. E até aí eu não tinha entendido. E com o passar dos anos eu fui ver, né, quando eu fui ameaçado por uma potestade do ar, glória a Deus, e atacou, me ameaçou de meu ministério não crescer, aleluia. Mas só que a verdade é que Deus tem comigo, vai além de uma placa denominacional, vai além, aleluia, de congregar em uma placa denominacional. Então eu não posso falar, expor agora, porque possa ser que seja julgado como exaltado, como querendo tomar a glória, né, querendo ser melhor, e isso não existe em mim, graças a Deus. O Senhor tem me lapidado, o Senhor tem explorado em mim, tem tirado de mim, expurgado muitas coisas que um servo de Deus, uma serva de Deus não pode ter, mesmo tendo o fruto de Adão em mim e em cada um, né? Não podemos dar lugar ao diabo, não podemos dar lugar à carne. E muitas vezes, no passado, quando a gente está crescendo aí, a gente dá, né, por falta de vigilância, por não ter um discernimento apurado, mas com o tempo a gente vai amadurecendo e afastando o pecado da nossa tenda, e aí o Senhor vai se revelando mais, manifestando dons para edificação da igreja, e aí a gente começa a abraçar o nosso chamado. Eu estou vendo aqui que eu não posso expor tudo neste vídeo, mas eu vou colocar como primeiro vídeo do meu testemunho, do meu chamado esse, e no outro, Deus permitindo, eu vou falar mais detalhadamente algumas coisas quais revelam, aleluia, que Deus me chamou para esse ministério de apóstolo. Então Deus não me chamou como um título, porque Deus não chama ninguém como um título, Deus chama como ministério. Está lá em Efésios 4, a partir do versículo 11, são esses os ministérios. Fora desses são títulos, mas ministério é isso aí, ó, Efésios 4:11, amém? No próximo eu vou falar um pouco sobre o meu chamado e tenho certeza que você, a partir daí, vai orar por mim. E se você vê alguém criticando meu ministério e apontando, tenha certeza que tem um príncipe das trevas por trás disso, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde. Eu espero no próximo eu concluir, aleluia, uma parte do meu ministério como apóstolo. Amém? Deus vos abençoe e guarde. Pai do Senhor Jesus.